Eu tive uma experiência, eu vou contar um pouco dessa experiência e vou contar porque eu fiz algumas coisas que eu fiz. Final do ano passado, de outubro de 2024 em diante, eu tive umas experiências, eu nunca tinha tido isso, tá? E assim, eu sempre parto do cético para o crédulo, para então virar uma crença. Eu sempre acreditei em projeção astral. O teu espírito ele sai do teu corpo e vai para um outro lugar, e você presencialmente está nesse lugar e você vê as coisas. Depois, quando você volta, você lembra, e quando você está nesse lugar, você fala, pô, já estive aqui. Final do ano ali, por volta de outubro de 2024 para novembro, entre outubro e novembro, estava dormindo, e aí eu fui desperto, mas o meu corpo, eu tinha plena consciência que eu estava na posição de que eu estava dormindo, mas o meu espírito, sabendo que o meu corpo estava imobilizado, o meu espírito, a minha consciência, principalmente minha consciência visual, eu entrei num outro lugar, e eu consciente que meu corpo estava na cama, mas o meu espírito estava em outro lugar. Ali eu vi pessoas, ouvi pessoas, eu vi lugares, e se eu entrar nesse lugar hoje eu sei qual é, porque a memória está muito, muito clara na minha mente. Eu tive 2 experiências dessa. Eu fui para um lugar que eu ainda não sei onde é, não entrei nele ainda. Quando eu entrar, certamente eu vou saber que é. E ali eu vi pessoas falando coisas de mim, eu vi algumas coisas ali. Eu tive uma segunda experiência, que aí o meu espírito estava dentro de um lugar, e a sensação foi a mesma sensação de quando eu tinha terror noturno, né? Que eu estava dormindo e aí, sem eu conseguir acordar, meu corpo imóvel, eu dormindo, eu sentia meu espírito sendo sufocado por alguma coisa, prendendo minha respiração, meu peito apertando, eu sentia peso, não conseguia mexer as mãos, não conseguia mexer a boca. O pessoal fala que é a paralisia do sono, né? Alguns dizem que é o demônio do sono, o pesadelo. Alguns vão dizer que é terror noturno, espanto noturno de Salmo 91, enfim. Eu tive essas experiências a minha vida inteira. Mas aí eu tive uma segunda experiência, que aí eu saí do corpo, e eu senti meu espírito sendo tomado, e eu levitava, não tinha controle sobre braços e mãos, meu espírito só levitava, e eu me movia pelos cômodos, eu virava, eu olhava, eu fazia as coisas todas, e eu vi uma casa antiga, eu vi um cômodo vazio, e eu senti uma presença ruim naquele ambiente. E consciente eu falei, Senhor, onde é que está isso para eu poder expulsar e tal? E aí o meu espírito ele foi levado, e conforme eu ia chegando mais perto, ele ia ficando mais forte aquela presença ruim. Aí eu cheguei perto de um batente de uma porta bem antiga, e ali a minha mão foi colocada nesse batente e foi dito, tá aqui. Porque quando eu pus a mão eu senti que tinha alguma coisa energizada nesse batente. Eu falei, tem alguma coisa nesse batente da porta, então, que está mantendo essa coisa ruim dentro desse ambiente. E eu lembro que eu vi, pro lado de lá da batente da porta, eu vi um candelabro no teto, assim, e tal, de cristal, cheio de coisa. Ele tinha vidros, assim, né, mas ele tinha esses formatos, assim, dourados, e tinha lugar para pôr as velas, bem antigão mesmo. E aí eu voltei pro corpo e acordei e fiquei na minha mente, o batente da porta, o candelabro e tal. Passado algumas semanas, eu tive uma experiência aqui dentro da minha casa, nesse cômodo aqui do lado onde eu tô. Deixa eu ver se eu viro aqui, peraí. Ó, eu tenho quadros aqui, né? Aí, ó, você tem Os 9 Anéis do Inferno, do Dante Alighieri, o Juízo Final, do Michelangelo, A Criação do Homem, do Michelangelo também, e tem os lá pra cima que eu não vou mexer agora não, porque vai zoar a câmera aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui agora. Aí. Então eu tenho quadros desse lado que eu mostrei para vocês aqui. Na fileira de cima eu tenho A Última Ceia de Da Vinci, O Nascimento da Vênus de Milo, do Sandro Botticelli, e no meio eu tinha a Mona Lisa, do Da Vinci. Agora tá Temptation of Christ, do Ari Scheffer, né, que é a Tentação de Cristo.
E assim, uma coisa que eu aprendi na caminhada espiritual é que quando você vai deitar e você não dorme, você está com muito sono, mas você deita e não consegue dormir, você fica com a cara para cima e o sono vai embora, é para você levantar para orar. E eu estava assistindo televisão com a minha esposa na sala, ela foi dormir no quarto, eu fiquei assistindo mais um pouco de TV, aí bateu o sono, eu cochilo muito fácil no sofá quando eu estou assistindo alguma coisa, aí eu fui para a cama dormir, quando eu deitei o sono foi embora. Aí eu falei, pô, levantar para orar. Era 2 e pouco da manhã. Aí eu vim aqui para esse quarto aqui, né, que é o meu ambiente aqui, né, de estudos, né, de tudo. E quando eu entrei, eu senti o cômodo fechando assim, ó. Senti uma opressão, uma sensação de claustrofobia. E quando eu olho para a Mona Lisa que estava aqui do lado, claramente ela estava me olhando, a fisionomia dela mudou, ela fechou o olho assim em mim, assim. E aí eu comecei a sentir as forças das minhas pernas e meus braços indo embora. Aí eu vim escorando na parede, eu tenho uma bancada aqui de frente, que é onde ficam meus instrumentos musicais, e tem um banquinho de frente para o teclado. Eu sentei nele e não conseguia encarar ela. E as minhas forças indo embora, as pernas e meus braços, eu todo arrepiado, eu suando frio, eu sentindo claustrofobia, eu sentia como se a luz fosse baixando, é como se eu estivesse me afundando num grande escuro. E aí eu falei, não, se eu não conseguir encarar ela, o problema é ela. Aí eu vim escorando no balcão, aqui onde está essa minha mesa com o computador, nessas estantes aqui que está o livro, eu vim escorando, vim até no quadro dela, virei ela, sem olhar, não consegui olhar para ela, virei ela, abri a parte de trás da moldura, puxei a imagem dela e rasguei toda em muitos pedacinhos. E aí estava até chovendo, eu desci de meia mesmo lá fora, desci a escada, joguei no lixo, vários pedacinhos mesmo, e deixei a moldura vazia um bom tempo até eu colocar essa Tentação de Cristo do Ari Scheffer. E na hora passou. Claustrofobia, o ambiente voltou a ser iluminado, o quarto voltou a ser espaçoso, arejado, minha força voltou, meu ânimo voltou. Aí eu orei, fui dormir benzaço. Essas pinturas que eu tenho, eu compro normalmente essas pinturas num sebo. Então elas já pertenceram a outra pessoa. E aí uma coisa que eu digo a vocês também, a gente falou sobre seres ou entidades ficarem apegadas a objetos. Certamente alguma coisa ficou apegada àquela pintura da Mona Lisa. Quando eu destruí, o ambiente aqui em casa melhorou. Nessa semana, eu e minha esposa fomos chamados para jantar na casa de um casal de amigos. Nós fomos para lá, eu dou aula de música sexta-feira das 7 às 9, nós marcamos esse jantar para as 10, olha que coisa. No outro dia era sábado, não precisava levantar cedo, falei, vamos lá. E fomos lá, jantamos com eles, demos risada, conversamos, era umas 2 horas da manhã, aí falamos, vamos embora. E assim, eu sou presbítero, né? Eles são amigos da igreja e tudo. Eu oro para agradecer a refeição. Quando eu vou embora, eu oro pedindo a bênção sobre a casa da pessoa que recebeu a gente, pedindo que Deus me guarde no caminho de volta à minha casa. E quando eu orei por eles, lá, agradecendo, né? Deus abençoe esse lar, me leve segurança até minha casa e tal. A esposa desse meu amigo, né? Ela falou assim, você não quer orar aqui pela casa da gente? Porque durante o dia que eu fico aqui sozinha, eu tenho a sensação de que estou sendo vista, e às vezes eu olho de canto e vejo um vulto que sobe a escada, esconde na parede. Aí eu falei, não, mas não é melhor chamar o pastor, né? Amanhã ele vem aqui, vem com óleo ungido, aí ele ora e tal. Aí ela falou assim, mas você já está aqui, você é presbítero, né? E ela falou também que ela estava com dificuldade para dormir, que ela estava com medo, que o bebezinho deles também estava acordando assustado no meio da noite, isso não era comum. Eu falei, já estou aqui, né? Aí eu falei, tá, mas então vamos fazer direito. Aí eu peguei a Bíblia, li o Salmo 91, falei, eu vou orar em todos os cômodos da sua casa. Desde lá de fora da entrada da casa, na garagem, toda a parte externa e todos os cômodos. E pensa a casa grande, a casa deles é enorme. E aí eu fui lá para fora para orar na garagem, com a minha esposa, a gente orando, e eles dois lá na sala, com o braço cruzado. Eu falei aqui, vamos com a gente, eu vou andar na tua casa toda, eu preciso que você mostre, né? Aí eu falei assim, precisa mesmo? Eu vi que eles estavam com medo de andar na própria casa de noite. Eu falei, não, vamos lá. E começamos do lado de fora, quando passamos pela garagem,
eu senti enjoo, senti mal, perto do carro deles, mas não tinha relação com o carro, era um ambiente externo ali. E aí eu falei, cara, tô sentindo mal aqui nesse corredor. E orando, fomos lá pro fundo, aí tem uma escada que desce para um porão, que tem um lugarzinho assim com umas árvores, né, acho que uma goiabeira, eu acho. E aí tem um porão que guarda as ferramentas. A minha esposa sentiu mal lá no fundo, onde tem esse gramadinho com a árvore. Ela falou assim, senti mal, não quero descer, não, tô sentindo mal. Aí essa esposa do meu amigo, ela falou, olha, a gente tenta plantar as coisas nessa grama aí, que a gente planta, morre. Aí eu falei, às vezes tem coisa enterrada aí. Oramos e tal. Entrei no porão, orei, cara, tudo isso já era quase 3 da manhã. Oramos, aí subimos aí, fomos entrar dentro da casa, nós oramos todo lado de fora, fomos entrar dentro e entramos pela cozinha. E aí a esposa do meu amigo falou, olha, eu orei que esse batente aqui da cozinha para a sala, saía rato de dentro dele, eu acho que tem alguma coisa nesse batente. Aí lembrei do batente da minha projeção astral. E aí orei bastante tempo no batente ali. Aí oramos na sala, subimos a escada, fomos pro cômodo de cima. Oramos nos quartos dele. Aí esse meu amigo falou que um quarto com o irmão dele dormia um tempo ali. Ele se sentia muito mal quando ele entrava ali. E o irmão dele, numa época de revolta que ele afastou da igreja, foi mexer com umas coisas estranhas. Quando a gente entrou para orar nesse cômodo, a minha esposa começou a sentir pânico, essa esposa do meu amigo começou a sentir pânico, oramos ali, gastamos um tempo, fui no quarto deles, orei, fui nos banheiros, entrei no quarto do bebê, orei lá baixinho, porque ele estava dormindo, né, de madrugada, oramos baixinho ali tudo, aí desci, voltamos para a sala, falei, amém, vamos agradecer agora. Aí o meu amigo falou assim para mim, pô, você sentiu mal lá fora na garagem, vamos lá no carro para você orar? Aí eu falei, vamos lá. Aí entramos dentro do carro, ele comprou de segundo dono, né? E como eu disse, né, às vezes alguma coisa ficava apegada ao objeto por causa do dono anterior, sei lá. Oramos dentro do carro, normal, sentimos tranquilo. Falei, cara, acho que era alguma coisa aqui que estava do lado de fora, que quando a gente orou, saiu fora, né? E aí quando eu entrei para a sala, a esposa do meu amigo falou assim, Júnior, sua esposa tá chamando lá em cima no quarto do bebê. Ela tá sentindo mal. Caramba. Subi no quarto do bebê, o menino dormindo, a gente quieto, tudo apagado pra ele não acordar. Aí ela apontou pra cima assim, ó. Nós fomos olhar, tinha uma escotilha, né, uma portinha com acesso ao sótão. Ela falou assim, eu olhei ali pra cima, é como se eu visse alguma coisa escondendo ali em cima. Eu tô sentindo mal. E ela tava assim muito nervosa, tremendo, com medo mesmo, a ponto de chorar. E isso já era 3h30 da manhã, 3h30. Aí eu falei, cara, vamos estender as mãos e vamos orar. Estendemos as mãos, oramos, elas não melhoraram. Aí a esposa do meu amigo apavorou, que falou assim, eu vou deixar meu bebê dormindo aqui não, vai que tem alguma coisa aí, não, eu não quero, não vou ficar aqui. Aí eu virei pro meu amigo e falei, cara, amanhã cedo, não que tiver claro, pede pro pastor subir lá, ver o que é e orar, o dia claro é mais fácil. Aí ela falou, não, mas resolve isso agora, já estamos aqui mesmo, eu não vou conseguir dormir em paz aqui. Tá. Lá vai eu, né? Caçador de fantasmas. Falei pro meu amigo, tem uma escada que alcança aí, que era alto, né? Mais de 3 metros, assim. E bem estreito, bem pequeno, assim. Então, para eu entrar... Ele falou, tem. Nem dava a altura. Aí subi na escada, empurrei a portinha, entrei com o braço, apoiei os cotovelos assim, e falei para ele, preciso que você empurra meus pés, porque perdeu a altura da escada, né? Não dava a altura. Aí ele empurrou meus pés e eu entrei, mas pensa um cagaço que eu passei. Aí eu entrei nesse sótão, tudo escuro. Eu tenho problema respiratório, também não posso com pó, fiquei meio assim, né? Peguei a lanterna do celular e virei. Virei para a direita, já tinha uma paredinha, então não tinha nada. Virei para frente, a lanterna do celular, lá no fundo uma caixa d'água, mas em cima tudo vazio. Tranquilo. E eu tava com medo, ou seja, sou humano, né? Quando eu viro para a esquerda, uns 2 metros de distância, tinha um candelabro de ponta cabeça encostado assim. Lembrei do candelabro da projeção astral. Aí eu tremi todo, arrepiei todinho, igual arrepiei agora aqui. Aí virei para eles assim e falei, pessoal, fiquem calmos, eu achei uma coisa, mas não é nada, eu vou descer ela. E aí o pessoal falou, não, mas você vai descer, quem que vai pegar nisso? Eu falei, eu tô aqui em cima, eu posso pegar, vocês não querem pegar aí embaixo? Cara, eu puxei, assim, tava uns 2 metros. E essa distância que ele tava era exatamente em cima do quarto do irmão dele que ficava.
Então talvez por isso que o irmão dele, quando estava no quarto, estava tendo essa dificuldade espiritual, porque o candelabro estava exatamente em cima, só que por dentro do sótão. Aí eu puxei, muito pesado, ele era de ferro puro, bem antigo. E eu fui descendo, eles pegaram aquilo lá, colocaram no chão. Aí descemos, oramos lá e atravessei a rua, tinha um barranco, que aí tinha uns entulhos que o caminhão de lixo passava e levava tudo. Eu joguei lá nesse barranco com os entulhos, a uns 20, 30 metros de distância da casa deles. E eu falei, cara, vocês já subiram nesse sótão alguma vez? E esse meu amigo, ele mora numa casa, ele mora hoje nessa casa. Os pais dele moraram nessa casa há 11 anos. Ele morou lá sendo solteiro, 11 anos com eles. E aí depois que ele casou, os pais dele moraram mais alguns anos ali, ele já não estava mais. Mas essa casa, nesses 11 anos que os pais moraram ali, e mais esse tempo que ele está morando lá agora, ninguém nunca subiu no sótão. Aí eu fiz as contas, falei, cara, quanto tempo esse candelabro está ali então será, hein? E tem um detalhe, esse andar de cima da casa, esses candelabros de sala. A sala era no andar de baixo, bem no meio. A sala é no mesmo nível da rua. Se você não quer mais o candelabro, você tira ele da parede, atravessa a rua e joga fora. Dá fim, faz o que quiser. Tiveram um trabalho de tirar esse candelabro da sala, subir o lance de escada para o quarto, subir para o sótão e caminhar 2 metros e guardar em cima de um quarto específico. Então ele foi colocado ali de propósito. E esse meu amigo, ele falou que depois que isso foi removido da casa dele, eles tiveram noites de sono mais tranquilas, o menino não acordou mais repentinamente de madrugada, com medo, nem gritando. E ele falou que aliviou demais o ambiente. E aí, por que eu citei essa experiência toda para vocês? Eu tive a projeção astral, tive essa situação do meu problema com o quadro da Mona Lisa que eu destruí, e nessa mesma semana essa situação do batente da porta do candelabro na casa do meu amigo. Aí eu me deparei com um vídeo do Daniel Lopes contando desse professor que falou do filme Exorcista, né, que a pronúncia do nome da entidade liberou essa entidade no plano físico. Aí eu entendi com tudo isso que eu estava estudando, mais os textos bíblicos, esse conceito, né, de realidade espiritual, materializa na física, legalidade, pronúncia do nome, imagem refletida, espelho, tela, tudo isso que a gente falou nesse vídeo. Eu falei, não assisto mais filme de terror, porque eu não vou projetar mais imagens na minha casa, nos meus olhos, não vou deixar mais que se pronunciem nomes de entidades dentro do meu ambiente familiar, orações que eu não sei o que estão sendo ditas aí em outros idiomas. Vou cortar isso. E eu só tive benefícios com essa experiência.